Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles da área, dia 17 de junho, vamos lá para mais um dia aqui nesse mercado cripto, vamos analisar como que tá o Bitcoin hoje, vamos analisar como que tá procedendo toda essa queda aí, a gente vai fazer análise on-chain também hoje. Cara, peço desculpa para vocês, que ontem eu falei que os mineradores entraram em capitulação e a gente ia ver como que tava essa capitulação e eu esqueci de passar para vocês o gráfico da capitulação dos mineradores. Mas hoje a gente vai dar uma olhadinha nisso daí, beleza? Então, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e deixa seu like, porque eu tô aqui todos os dias da semana trazendo esse mega conteúdo para você tomar as melhores decisões no mercado, beleza? Chega de enrolação, gráfico do BTC na tela. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos puxar primeiro só o gráfico diário, só para a gente ver, porque estamos ainda em queda. Ontem a gente deu mais uma esticadinha aí. Ontem a gente voltou para o fundo aqui, ali beirando os 20 mil dólares. Deu mais 10% aí de queda. Então a gente ainda está caindo bastante aí no mercado, beleza? Volume está aumentando aqui nesses últimos dias. A gente já teve 3 candles consecutivos com bastante volume aqui. Então tá entrando volume comprador aí, beleza? Olhando aqui no gráfico... Bom, só deixa eu passar aqui no semanal, só pra gente falar antes do curto prazo. Aqui no gráfico semanal, a gente continua com a RSI entrando em sobrevenda e entrando um bom volume aqui na semana. Onde que nós estamos? Estamos no all-time high lá de 2017, 2018, beleza? Então, a gente está em um bom ponto aqui de suporte, toda essa região que nós estamos, beleza? O all-time high aqui, a máxima foi em 19.800, alguma coisa assim. A gente não chegou a encostar, mas a gente está próximo dessa região. Eu sempre considero uma região, tá? Nunca considero um preço em específico. Sempre considero uma região, beleza? Até então, porque se você for ver, tiveram poucas negociações, por exemplo, ali no topinho mesmo, né? Aqui não vai dar para ver. Mas beleza, o gráfico tá muito longe. Mas vamos lá, vamos ver como que tá aqui nosso gráfico diário. Um período mais curto aqui, tá? Puxando o gráfico de 1 hora. Isso daqui é só pra gente entender um pouco da movimentação que a gente está tendo, tá? Então, a gente teve a grande queda, mercado tentou dar uma freada nessa queda aqui, a queda esticou um pouquinho mais, entrou força compradora novamente, o mercado está tentando derrubar novamente. Se a gente vê, o mercado está caindo, a força compradora ela não está tendo tanta força assim para jogar o mercado para cima, tá? Mas é o que eu falei para vocês, estamos num período de capitulação. O que acontece no período de capitulação? Qual que é o objetivo da capitulação? A capitulação é o momento onde os ativos eles têm que trocar de mãos. Ou seja, eles têm que sair da mão fraca e ir para a mão forte. Essa é a capitulação. Na capitulação, a gente tem um período onde os grandes players eles tendem a acumular o ativo. Pode ser nessa região de 20 mil dólares, como pode também não ser nessa região de 20 mil dólares. Eu sempre falo para vocês, tem que ter estratégia de entrada e estratégia de saída. Algum momento no preço vai acontecer isso que eu estou falando para vocês, que é o ativo trocar de mãos. Sair das mãos fracas e para mãos fortes. Qual que é uma das características principais da capitulação? Pânico no mercado, medo geral, todo mundo com cagaço, todo mundo com cookie na mão. Eu, por exemplo, falo isso porque eu sinto, eu tô no mercado também, eu tenho esses mesmos sentimentos que você aí do outro lado deve estar tendo, que é medo do mercado cair cada vez mais. Isso é normal, porque estamos em capitulação. Na euforia, lá nos 50 mil dólares, eu também estava achando que o BTC ia 100 mil dólares, eu estava super eufórico, querendo enriquecer rápido. Por quê? Eu faço parte do mercado, então eu também tenho o mesmo sentimento do mercado, como você também deve ter os mesmos sentimentos. Então, nesse período de capitulação, é um período que dá medo pra caralho. E eu tô falando pra vocês nos últimos vídeos que eu estou aportando nessa região. E hoje eu fiz mais aporte nessa região dos 20 mil dólares também. Mas sempre, como eu falo, sempre com uma estratégia de saída. Eu vou falar pra vocês aqui durante o vídeo qual que é a minha estratégia de saída, beleza? Então, dá um medo de entrar no mercado? Sim, dá um medo de entrar no mercado. Mas, voltando aqui, só para capitulação,
é um período onde há uma manipulação muito forte das mãos fortes, há uma manipulação muito forte desses caras que têm muito poder aquisitivo no mercado, que são os caras que vão querer acumular nesse período, pode ser institucional, pode ser baleia, pode ser grandes players individuais. É um momento mais difícil no mercado. Qual que é a estratégia deles na capitulação? A estratégia deles é simplesmente pegar esse pânico que está generalizado e fazer com que as pessoas fiquem com mais medo ainda do mercado e elas se cansem do mercado. E isso vai acontecendo durante uma lateralização. Se a gente puxar, por exemplo, deixa eu apagar isso daqui, ó, se a gente puxar o bear market passado que tivemos, de 2018, vamos voltar lá em 2018, só para a gente dar uma olhadinha. Ó, em 2018, o que aconteceu nesse período aqui, cara? A gente está no gráfico diário aqui. Então, a gente teve o mercado descendo lá dos 6 mil dólares, o mercado saiu lá dos 6 mil dólares e foi parar nos 3 mil dólares. Aqui gerou um pânico generalizado na galera exatamente nesse período aqui. Foi o período que, nos gráficos on-chain, a gente entrou em capitulação também. Se a gente puxar... Ó, deixa eu só puxar aqui para vocês verem o NUPL nesse mesmo período. Não tem barras, line. Se a gente puxar o NUPL nesse mesmo período, ó, a gente vai ver que a gente entrou em capitulação, essa região vermelha, a partir dessa queda aqui. Ou seja, tudo que estava aqui abaixo dos 4.500 dólares era capitulação. Qual foi a característica do mercado nesse período? O mercado caiu, tentou frear, não conseguiu, entregou mais queda e aí o mercado começou ameaçando sempre queda. Ele sempre ameaçava perder o fundo. Subiu um pouquinho, dava uma grande queda aqui. O porquê? Durante esse período que os caras estão acumulando, todo esse período aqui ó, foi acumulação. A partir daqui já houve o rompimento e eles pararam de acumular. Aí eles foram acumular mais em cima novamente. Mas, se a gente traçar, a gente vai ver que na primeira freada que tivemos, aqui se tornou como um suporte, uma resistência do mercado. A partir do momento que rompeu isso daqui, a gente teve os grandes players parando de acumular, né? Foram acumular lá em cima. E aqui a gente teve essa primeira região de fundo. O que eles fazem? Eles aproveitam esse momento de pânico do mercado, começam a entrar no mercado e eles fazem com que o mercado ameaça sempre perder o fundo para que mais ativos saiam das mãos de pessoas fracas para a mão desses caras, a mãos fortes. E dessa forma também os caras não deixam que o mercado varie muito lá para baixo, porque senão para eles também não vai compensar. Porque se o mercado cair mais do que a região que eles estão comprando, acaba que eles têm prejuízo também. Então, cara, isso é pura manipulação no mercado. Sempre em período de capitulação, quando a gente tiver a grande queda, a gente vai ter esse período de lateralidade. E hoje, o que nós estamos vivendo pode ser um período de acumulação, como pode não ser um período de acumulação também. Não dá para saber. A gente não sabe o que os grandes players estão fazendo. A gente não sabe se esses caras vão tentar acumular aqui nessa região, se essa foi a grande queda, ou se vai haver outra grande queda lá na frente e os caras vão querer acumular aqui embaixo. Não dá para saber. Isso não é uma pessoa em específico. Vai haver um consenso no mercado desses players. Vai chegar uma hora que esses players vão falar, cara, o ativo tá barato demais, eu preciso entrar no mercado. E aí, conforme esses players vão entrando no mercado, eles vão entrando aos poucos. Porque entenda só, quem tem bilhões, milhões para investir, não pode entrar lá numa Binance da vida e colocar uma ordem de $1 milhão para comprar BTC. Se eles fizerem isso, o preço dispara para cima e nem eles mesmos conseguem comprar. Porque vai drenar todo o booking de oferta ali naquele momento e o preço vai subir muito rápido. Então os caras têm que entrar com calma. Se eles têm
$1 milhão para entrar, por exemplo, eles compram 10 mil hoje, vendem 2 mil amanhã, ficam com 8. Depois compram mais 10, vende mais 2. E assim eles vão fazendo com que o mercado vá lateralizando. O mercado sobe um pouquinho, eles vendem um pouco para entrar pânico, ter oferta para eles, os ativos trocar de mão, beleza? Então isso é pura manipulação do mercado, beleza? O que a gente está vendo aqui no gráfico mais curto pode ser, como pode não ser essa manipulação. Como a gente não sabe se isso daqui não é a mesma característica que a gente está vendo lá no passado, que isso daqui se chama acumulação de Wyckoff, então a gente não sabe se isso daqui está sendo uma acumulação ou se o mercado vai entregar mais queda aonde esses caras querem aportar em outra região, aonde $20 mil não se torna interessante para eles. Dá pra gente saber o que esses caras estão fazendo? Não dá. Não dá pra gente ter certeza absoluta do que esses caras estão fazendo. Então a gente tem indicativos de que estão fazendo ou não essa parada. Eu acredito que eles possam estar fazendo essa parada, pelo que eu estou vendo do comportamento do mercado. Qual que é o comportamento? A gente entrou em região de capitulação, a gente teve uma grande queda no mercado, o pânico foi instalado no mercado e a gente começa a ter muitas informações negativas do mercado. Sejam aquelas pessoas que lá no topo não acreditam, as pessoas que nunca acreditaram em Bitcoin e agora elas estão tomando coragem de vir à tona e falar mal do Bitcoin, por exemplo. Então, isso também é um sentimento de que o mercado caiu bastante, porque a gente tem muita informação negativa. Cara, eu vi no YouTube, chegou a aparecer para mim, acho que na CBN e na Jovem Pan, que, cara, a headline do negócio era Bitcoin tá derretendo, vai parar em, tipo, $17 mil. Então, a gente já tem um cenário propício para uma capitulação. Pensando nisso, eu estou aportando parcialmente no mercado. Estou fazendo aportes no mercado. Falei com vocês que eu entrei em $22 mil. Eu entrei nesse candle aqui, nesse primeiro candle de reversão. Depois eu tive alguma entrada aqui na região de 21.700 também. Depois entrei nessa reversão aqui. Ontem entrei mais um pouquinho aqui. Então eu estou fazendo bastante compras nessa região. Só que qual que é a estratégia que eu estou fazendo, tá? Eu tive até um comentário aqui. O comentário, deixa eu ver, foi Everton. Se eu não me engano, o nome do... Everton fez um comentário super interessante aqui no vídeo de ontem. Ele chegou a me perguntar... Cara, primeiramente, parabéns pelo comentário, tá, Everton? É uma observação super válida. Ele chegou a me perguntar se eu acredito que o mercado possa dar uma agulhada aqui embaixo nos 18 e voltar, por que eu vou vender nessa região? Que é o que eu falei para vocês. A minha estratégia eu estou fazendo o dollar cost average dentro dessa região, mas se o BTC perder o fundo dos $20 mil, eu vou sair do mercado e possa ser que haja um trap, uma armadilha, que seja ele perder os $20 mil e voltar logo em seguida. Ou seja, o mercado pode vir derreter aqui até uns $18 mil e voltar logo em seguida e eu ser estopado nessa descida e ser obrigado a comprar mais caro na volta. O porquê que eu uso essa estratégia, eu vou usar essa estratégia de sair. Lembrando, galera, não tem certo e nem errado no mercado. Cada um adota a sua estratégia no mercado, o seu gerenciamento de risco, tá? Eu, por exemplo, não acredito em ser holder do ativo. Eu não sou o cara que vai morrer com o ativo na mão. Ao menos que o negócio colapsa do nada. De um dia para a noite, ele começa a colapsar. Por exemplo, Terra Luna seria um ativo que daria tempo de eu ter saído do mercado. Porque antes dela colapsar, ia tomar um grande loss ali? Iria. Não tinha Terra Luna, não tinha o ST também. Mas, na minha estratégia, no meu gerenciamento de risco, todas as posições que eu tomo no mercado, eu tenho que ter um target de saída do mercado. Eu tenho que ter uma estratégia de saída do mercado. E a estratégia que eu tenho é que se o mercado perder os $20 mil,
significa que ele vai querer entregar mais queda lá pela frente. Se ele perder e voltar, tá tudo bem. Eu vou tomar um loss, um pequeno loss, pegando esse stop aqui, e vou ter que recomprar um pouco mais caro. Tá tudo bem. Olhando para o longo prazo, isso não vai fazer diferença nenhuma. Olhando para o próximo ciclo, se isso daqui for fundo do mercado, eu tomando esse stop e recomprando na hora que voltar, tá tudo bem. Isso daí no longo prazo não vai fazer diferença. Mas fará muita diferença se o mercado perder os 20 mil dólares e ele querer formar um outro fundo em outra região. E eu não sei aonde que é essa região. Se o mercado perder os 20 mil dólares, significa que os 20 mil dólares não é o ponto de interesse de acumulação dos grandes players da mão forte. E aonde vai ser esse interesse? Não sei, não dá para saber. A gente tem que acompanhar diariamente. Pode ser nos 18, pode ser nos 15, pode ser nos 10, pode ser nos 5, pode ser nos 3 mil dólares. Não dá para saber aonde é o fundo do mercado. Então, se não dá para saber, não tem por que eu ficar posicionado no mercado dos 20 mil dólares até esse ponto que o mercado vai encontrar fundo. Porque pensa só, se cair para 16 mil dólares é uma queda de 20% a mais. Se cair para 10 mil dólares é mais uma queda de 50% no ativo. E aí eu vou ter que esperar o mercado retomar até os 20 mil dólares. Você pode fazer uma recompra nos 15 e nos 10 novamente e diminuir seu custo médio. Mas seu custo médio ele vai ficar elevado ainda, você vai ter que esperar um certo período para o mercado retomar lá para cima para você empatar essa conta e começar a ter lucro acima dessa região. Que quando você fizer, se você comprar em 20 mil e você comprar em 10 a mesma quantidade, seu custo médio vai estar em 15. Então, se o mercado for até a 10, você vai ter que esperar o mercado voltar até a 15, que é uma subida de 50%, para depois você começar a ter lucro. E no meu gerenciamento de risco, como eu não sei, aonde pode ser esse fundo, se o mercado perder esses 20 mil dólares aqui, vai acontecer duas coisas. Ou ele vai fazer esse trap, cair, perder os 20 mil dólares e voltar, ou o mercado vai cair muito mais e vai tentar encontrar um fundo em outra região. Então não tem por que eu fazer meu aporte aqui e eu ficar segurando o aporte olhando toda essa queda aqui. Eu não vou olhar isso, eu não vou ver meu patrimônio desvalorizando 20%, porque eu tô falando que pode cair até 16 a próxima parada, mas eu não sei se essa parada for a 5, por exemplo. E se as grandes mãos não tiverem interesse de comprar essa parada a 10 mil dólares, o BTC vai parar a 3 mil dólares. Eu acredito que isso possa acontecer? Não acredito. Mas é o que eu sempre falo, eu nunca duvido do mercado, nem da alta e nem da queda. Então, eu acredito que vai parar a 15 mil dólares? Acredito que não. Eu acreditava que a queda ia parar a 20 mil dólares. Na verdade, no começo da queda, eu nem acreditava que a gente ia passar dos 30. E a gente já está nos 20. Então, não dá para... Já que o mercado ele é majoritário, é o mercado que toma as próprias decisões, não dá para eu ficar exposto achando que a gente bateu fundo, então simplesmente eu vou comprar aqui e vou começar a holdar ativo. Não, eu não vou comprar aqui e vou começar a holdar ativo. Eu vou comprar aqui, vou rodar o ativo só se o mercado realmente confirmar que isso foi fundo da capitulação. Agora, se ele quiser formar um novo fundo lá embaixo, eu saio do mercado novamente e espero o mercado estabilizar em mais uma região. A região dos 20 mil dólares é uma região de fundo? É uma região de suporte? Sim, é uma região de suporte. Possa ser que não segure. É o que eu falei, depende da vontade das mãos fortes entrar no mercado. Se não tiver mãos fortes entrando no mercado, nessa região, o mercado vai entregar mais queda. E eu quero andar junto com esses caras. Eu quero pegar o mesmo movimento que esses caras estão fazendo, que é o movimento de acumulação na capitulação. Então, se isso daqui varar para baixo dos 20 mil dólares e não voltar logo em seguida, significa que isso daqui não foi acumulação. Significa que isso daqui é uma distribuição,
que o mercado vai entregar mais queda e os caras vão ter interesse em recomprar essa parada só lá embaixo, em outra região, beleza? Então, para mim, eu tô fazendo aporte nessa região, já comentei com vocês, eu devo ter 45%, quase 50% do patrimônio para aporte em cripto já foi colocado no mercado e ainda estou com 50% aí, mais ou menos, em caixa para aportar mais ainda. Mas, é o que eu falei, eu só vou fazer o aporte nessa região aqui. Estou sempre fazendo aporte toda vez que o mercado toca nessa região aqui embaixo. Mas, a partir do momento que o mercado perder esse fundo, não é esse fundo aqui exatamente, na verdade é os 20 mil dólares, tá? A partir do momento que o mercado perder os 20 mil dólares, eu aceito o stop, eu aceito esse loss que eu tô tendo, eu tô com um custo médio aí de mais ou menos 21, vai dar mais ou menos, o custo médio está mais ou menos em 21. Eu aceito esse stop aí de 5% de perda, tudo bem, aceito esse stop de 5% de perda, simplesmente para esses 5% de perda ser o meu gerenciamento de risco. O meu gerenciamento de risco não aceita com que eu fique vendo o mercado derreter na minha frente, porque eu não sei aonde essa parada vai parar. Eu não sei se essa parada vai a zero, não sei. Acredito que o BTC vai a zero? Não acredito que vai a zero. Mas, não sei, cara. Não sei. E se acontecer alguma coisa aí, se aparecer um cisne negro, se, sei lá, cara, pode acontecer tantas coisas como Terra Luna. Ninguém esperava que Terra Luna fosse colapsar. Top 10 no mercado, simplesmente tinha um grande hedge, tinha 80 mil bitcoins em caixa para suprir qualquer início de DPEG no ST e não conseguiu sobreviver. Simplesmente, em alguns dias, em 3 dias, o protocolo colapsou, cara. Colapsou. Alguém esperava que o protocolo ia colapsar? Não. Era uma altcoin. Tudo bem, era uma altcoin. Ela não tinha sobrevivido a nenhum bear market. Mas a gente não sabe o que pode acontecer, cara. E eu não falo isso simplesmente para Bitcoin ou para criptomoedas, não, eu falo isso para as ações também. Quando eu invisto nas ações, tem que ter estratégia de saída, porque se a empresa falir, se for a zero, você não é o cobaia que fica com essa bomba na mão. Você simplesmente tirou isso da sua mão, aceitou um loss aí e tudo bem. Pega e aporta em outro ativo lá na frente, beleza? Então eu sempre tenho a minha estratégia de saída. Então é o que eu estou falando para vocês. A estratégia é essa. Pode ser que estejamos passando por uma acumulação de Wyckoff. Então tem uma caracterização disso ser uma acumulação de Wyckoff, que é quando o mercado... Claro que a gente está olhando para um gráfico bem curto aqui. A gente vê isso no gráfico diário. Seria mais interessante. Mas a gente tem o mercado tentando frear. Depois o mercado entregando um pouquinho mais de queda, o mercado sobe, encontra essa região como resistência, e aí o mercado fica tentando, fingindo que vai perder esse fundo aqui, simplesmente pro ativo trocar de mão, sair da mão fraca e para a mão forte, sem que o preço suba. A partir do momento que a gente tem o rompimento disso daqui, se for uma acumulação de Wyckoff, o preço tende a subir. Vai to the moon? Vai parar na lua assim que o preço romper isso daqui? Não vai parar na lua. O mercado vai ter outra acumulação mais em cima e assim ele vai fazendo até realmente chegar um momento. E aí, o que acontece? O porquê que a gente tem essa subida aqui no mercado. Ó, veja só. Então veja, o que aconteceu no ciclo passado? O que a gente tem de histórico do ciclo passado? A gente tem essa acumulação que acontece aqui, acumulação de Wyckoff. Depois os caras deixam o mercado subir. Por que o mercado sobe nessa região? Porque o supply está na mão de mãos fortes. Esses caras não vão vender, não tem oferta no mercado, porque a oferta tá tudo com esses caras. Esses caras, se a gente olhar lá
há uma certa conversão, se a gente olhar nos dados on-chain, há uma certa conversão de mãos. Essa moeda passa aí para as mãos mais fortes e sai das mãos fracas. Isso acontece durante todo o período de bear market, mas principalmente aqui na capitulação. Na capitulação é onde sai mais, beleza? Então, aí entra uma certa demanda, o mercado sobe e aí esses caras começam a acumular novamente. O mercado subiu um pouco, não volta para o all-time high, os caras começam a acumular novamente. Novamente, mesma estratégia. Ameaça o mercado cair e eles vão comprando enquanto tem mãos fracas vendendo. O porquê isso daqui é a bull run do mercado. Tá vendo essa subida aqui, ó, vertical? Essa subida vertical aqui, ó, se você puxar, você vai ver que ela nem tem tanto volume assim, ó. Se a gente puxar, ó, veja que a gente nem tem grandes volume de compra ou de movimentação nessa subida vertical aqui. Por que isso daqui acontece? Isso daqui simplesmente acontece, ó, essa parte do ciclo aqui, ó, essa subida vertical, ela acontece porque não tem mais oferta do ativo no mercado. Porque a maior parte da oferta está com as mãos fortes, que esses caras só vão despejar no topo do mercado. Enquanto não chegar no topo do mercado, eles não vão despejar. E como todo esse supply passou para a mão forte, depois vai começar a sair na notícia, Bitcoin é hedge contra a inflação. Institucional entrou no Bitcoin. Tesla comprou Bitcoin, por exemplo. Quando começar a sair essas notícias e gerar o FOMO, o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar fora, as pessoas novas vão querer comprar o Bitcoin, porque todo mundo começa a ter aquele sentimento de que, putz, meu amigo ali tá ficando rico, meu vizinho tá ficando rico com Bitcoin, eu também quero ficar rico, eu não vou deixar essa bola passar. Então essas pessoas novas começam a entrar no mercado, e quando eles entram no mercado, não tem supply para eles, não tem mais moeda em oferta para eles. Então eles começam a pagar qualquer preço para poder comprar o ativo e não ficar de fora dessa parada. Aqui, os mãos fortes estão simplesmente olhando o mercado subir. Aqui tem um desespero da galera. Veja, a gente não tem volume, né? Aqui, ó, tirando essa região aqui, né? Porque aqui teve um grande volume. Daqui para cima, ó, a gente não tem volume nessa região. O porquê que a gente não tem volume nessa região, nessa subida? Porque não tem oferta disponível no mercado, beleza? E aí, depois a gente começa... Ó, veja que aqui, ó, a gente tem um grande buraco de volume aqui. Então, porque a gente começa a ter os ativos mais no bolso dessa galera que fez essas mãos fortes, que fez toda essa acumulação aqui e essa acumulação também nessa região. Aí, a partir do momento que esses caras acumularem, a partir do momento que o supply não estiver mais em oferta, estiver na mão de mãos fortes, aí a gente começa a iniciar o nosso próximo ciclo de bull market. E tudo isso vai acontecer, a maior parte desse acúmulo de supply vai acontecer na capitulação. Beleza? Então é por isso que a gente tem essa porrada lá na frente. A gente tem uma primeira porrada, depois a gente tem a porrada buscando all-time high. Beleza? Essa daqui é a última porrada buscando all-time high. Dito isso, então a região de $20 mil para mim é um candidato a ser essa região de acumulação, por isso que eu estou acumulando. Se o mercado perder os $20 mil, recapitulando, significa que os mãos fortes não estão acumulando em $20 mil. Se perder e não voltar, se perder e voltar, pode ser manipulação deles. Pode ser só para gerar um clímax no mercado, para ter desespero e mais pessoas vendendo, para que eles possam comprar sem que o preço suba. Então, eles precisam fazer isso. É um jogo que quem tem muita grana precisa fazer essa manipulação, senão não consegue comprar essa parada. O mercado, se ele coloca a ordem de uma vez, o mercado acaba subindo e indo embora. Beleza?
Então, dito isso daí, isso é a estratégia que eu estou usando, tá, galera? Então, você pode usar a estratégia de comprar nessa região e vir, que foi o que o Everton falou. Ele falou, pô, mas não seria mais vantajoso se o mercado cair mais, você comprar mais na próxima região? Sim, isso é uma outra estratégia. É uma estratégia que você compra em 20 mil e você compra na próxima região. Só que há um grande risco nisso daí, de que, pô, você não sabe se essa próxima região vai ser uma parada, se essa não foi, quem que garante que a próxima vai ser uma parada? Pode ser que tenha outra ainda, pode ser que o mercado vá parar $3.000, pode ser que o mercado vá a zero. Pensa só, pensa na Terra Luna. Cara, é só você pegar a Terra Luna. Pô, se você fosse fazer o Dollar Cost Average na queda da Terra Luna, você ia estar fazendo preço médio no ativo que estava indo parar a zero. O que adianta você fazer um preço médio de um ativo que ia parar a zero? Não adianta nada, porque essa parada vai a zero, beleza? Então, no meu gerenciamento de risco, eu prefiro ter essa cautela de sair do mercado perdendo os $20 mil e, cara, super aceito se o mercado fizer um trap aqui e perder os $20 mil, pegar meu stop e voltar. Eu super aceito, mas é uma coisa que eu sempre falo para vocês, eu nunca deixo o stop programado na corretora. É uma região que eu tô de olho. Perdeu os $20 mil, eu vou ver como que o mercado se comporta. Se o candle começar a vir muito forte, tô vendendo, tô saindo fora. Se o mercado der uma ameaçadinha e olhar num gráfico mais curto, por exemplo, um gráfico de 1 hora, um gráfico de meia hora e ver que tá entrando força compradora, não vou sair, porque é só um trap, beleza? Então tem que ficar ligado aí. Cara, é o excelente momento de compra. Agora, se a gente se segurar nessa região dos $20 mil, você, no próximo ciclo, vai estar falando que você comprou fundo do mercado. E se não for os $20 mil, tá tudo bem, porque você sai do mercado e na próxima região, 18, 16, não sei aonde que vai ser, você vai fazer a mesma parada, a mesma estratégia. Mercado caiu, entrou pânico, aí você começa a comprar novamente, fazer o seu custo médio. E lembrando, tá, galera? A partir de agora, fazendo esse custo médio, esquece tradezinho para pegar 50%, 100%. Esquece tradezinho para pegar 100%. Se a gente confirmar fundo do mercado nessa região que você está fazendo seus aportes, seja em 20 mil ou se o mercado for cair mais, se você fizer os aportes, o mercado começar a subir, não venda essa parada. Você vai segurar essa parada até a euforia do próximo bull market. Agora é a hora de ser holder de ativo. Não é durante o bear market. Durante o bear market eu falo, cara, você não tem que ser holder de nada. Você tem que ser holder de dólar só. Porque você tem que se capitalizar para quando chegar a capitulação, você fazer parte das mãos fortes e não ser parte das mãos fracas, beleza? Então, o mercado subindo, esquece, cara. A partir de agora é o momento que nos próximos 3 anos aí, por exemplo, você vai ser pobre, porque você vai colocar seu capital nessa parada, o capital que você tem para investir nessa parada, você vai colocar, você vai ficar descapitalizado para entrar no mercado, se conseguir ir tendo aportes mais periódicos, vai colocando no mercado. Para no próximo ciclo, você ser um dos caras que mais fez grana no mercado, nesse próximo ciclo do mercado, beleza? Então, segura. Se o mercado romper aqui para cima, cara, começa a segurar essa parada, começa a ser holder desse ativo, não vende esse ativo, porque provavelmente se rompe essa parada aqui, esse topo aqui, a gente vai passar por uma acumulação de Wyckoff e você vai ter comprado no fundo do mercado. Se você vender lá em cima, você vai se arrepender de ter vendido isso lá na frente, beleza? E tudo isso eu falo porque estamos em região de capitulação, galera. Se nós não estivéssemos em região de capitulação, olha aqui, ó, estamos nessa região vermelha, região de capitulação. Se não estivéssemos em capitulação, como aconteceu aqui nos 30 mil, eu falava para vocês todos os dias, não é hora de comprar, não é hora de fazer dollar cost average, porque a gente não entrou em capitulação. Agora estamos em capitulação. O mercado pode entregar mais queda na capitulação? Sim, pode entregar mais queda na capitulação.
Mas, é o que eu falei, se você tiver a estratégia de saída, beleza, você vai sair agora e vai pegar a próxima parada do mercado, que aí na próxima parada pode sim ser a formação de fundo lá na frente, beleza? Mas esse gráfico entrou em capitulação, cara, é a melhor região para você fazer aporte o possível. Eu estou extremamente animado com o mercado nesse momento. Sei que eu posso tomar um stop nos 20? Sim, eu posso tomar um stop nos 20, eu posso tomar um trap nos 20. O mercado pode ir mais baixo? Pode ir mais baixo, mas eu estou extremamente feliz nesse momento. A capitulação no mercado aconteceu 4 vezes na história. Esse é o melhor momento para se entrar no mercado. Seja você entrar nos 20 mil dólares, cara, se você tomar um stop nos 20, aceita, fica de boa, não fica puto com o mercado porque você tomou um stop nos 20 mil dólares ali e, cara, na próxima parada você vai entrar com esse capital, porque você vai ter mais poder aquisitivo novamente, porque o mercado está mais baixo. Então, estamos no melhor momento para aportar nessa parada. A gente teve a primeira capitulação em 2011, segunda capitulação em 2015, terceira capitulação em 2019, a gente teve no crash de 2020 também uma capitulação, e agora, eu falei 4 vezes porque eu não considerei o crash, mas agora pela 5ª vez estamos na capitulação do mercado. Se você acredita nessa parada, se você acredita nesse mercado, esse é o melhor momento. Eu até cheguei a postar nas redes sociais que eu tô até vendendo meu cachorro. Quem quiser comprar meu cachorro, cara, tô até vendendo meu cachorro porque nesse momento é onde eu vou colocar todo o capital que eu tenho para aportar, de que eu aceito o risco de perda, tá? Eu falo do meu cachorro, brincadeira, tá? Não vai vender a casa, por exemplo, achando que você pode ter lucro aí no próximo mês, no próximo ano. Não, a gente tá falando do próximo ciclo. Essa subida aí do mercado até o próximo all-time high, cara, vai levar uns 2 anos ou 3 anos, e isso vai depender também do halving que vai acontecer, que a gente sabe que é uma narrativa muito forte pro Bitcoin. E eu falo tudo isso pro Bitcoin. Vai chegar a hora da gente aportar para as altcoins. O momento agora é de entrar no Bitcoin, que é o ativo mais seguro nesse segmento das criptos. Então, é o momento de entrar no Bitcoin. Quando a gente sair da capitulação, quando a gente começar a entrar em altcoin season, aí a gente migra para as altcoins para multiplicar ainda mais nosso capital. Beleza? E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu não posso esquecer de trazer os mineradores capitulando. Mas outra coisa que eu queria trazer para vocês... Ué, por que essa bagaça tá com erro? Ah, voltou. Outra coisa que eu queria trazer para vocês é que, cara, quando eu falo que estamos num período extremamente oportuno na história do mercado, é porque estamos em capitulação e todos... Por que eu estou aportando nos 20 mil dólares sem medo de tomar um stop mais ou menos no 20? Porque o mercado está com extrema característica de capitulação. Veja, os últimos dias aqui, ó, os últimos 4 dias, olha o tamanho das realizações de prejuízo. É a maior história de realização de prejuízo. Isso daqui foi o maior dia de realização de prejuízo. Eu venho falando isso com vocês em todos os vídeos. Cara, 4 bilhões em um dia, 2,3 bilhões no outro, 2,5 bilhões no outro e 1,6 ontem. O que isso significa? Mãos fracas vendendo, mãos fracas aceitando prejuízo. Essas pessoas compraram... Isso daqui, ó, só tá com grande prejuízo porque essas pessoas compraram provavelmente essa parada lá no topo do mercado, em 60 mil dólares. E agora os mãos fracas estão saindo. É o momento perfeito para capitulação. É o momento que os mãos fortes querem acumular essa parada. NUPL em região de capitulação, extrema realização de prejuízo. Todos os dias no mercado está tendo realização de prejuízo. Notícias super negativas sobre o mercado. Pânico no mercado. Fear and greed em região de mínimas históricas.
Cara, existe um... Eu até comentei isso em outro vídeo. Eu não sei se foi Warren Buffett que falou isso daí, mas compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. Cara, a gente tá tendo uma sangria no mercado. Pânico geral, ou seja, som dos canhões. Então, por isso que eu fico cada vez mais tranquilo de aportar no mercado. Ainda mais, cara, vendo essas realizações de prejuízo extrema aqui que a gente tá tendo. Mas lembrando, sempre o mercado pode cair mais. Por isso, pelo fato dele poder cair mais, a gente precisa ter uma estratégia de saída para ter uma estratégia de reentrada lá na frente. Beleza? Então a gente está tendo bastante realização de prejuízo. Cara, isso daí é ótimo sinal. O Supply in Profit, ele caiu bastante também. A gente já está na região... A gente já está aqui, ó, na região aqui, ó, beirando já a região dos 50. Veja, a gente está com o supply em 50,9 em lucro. Historicamente, o supply ele caiu para baixo de 50, né, nos últimos bear markets. Isso significa que ainda tem moedas para trocar de mão. Não significa que... Porque quando a gente tiver a moeda trocando de mão, por exemplo, se você comprou... Se eu comprei a $30 mil e eu vendo ela a $20 mil aqui, agora essa moeda vai ser zerada, o TXO dela é zerado, esse prejuízo dela é zerado, e aí trocou para outra mão, começa a contar de novo. Então, quando a gente tem um supply abaixo de 50 no lucro, né, supply in profit no lucro, também foi característica de fundos de bear market passado. E a gente está bem próximo dessa região, já acredito que a gente está numa região super boa, ainda mais pela realização de prejuízo, a NUPL tem entrado em capitulação, então a gente está em um ótimo período, beleza? Até mesmo, hoje eu não vou esquecer, hein? Até mesmo os mineradores estão capitulando. O que é a capitulação dos mineradores? Quando eu expliquei isso em alguns vídeos atrás. Se você voltar no meu canal, você vai ver que tem um vídeo falando sobre os mineradores estão capitulando. Alguma parada desse jeito. Eu expliquei bem o que funciona a capitulação dos mineradores. Mas, basicamente, é o hash rate da rede diminuindo porque os caras estão desligando máquinas para poder pagar as contas, porque eles são uma empresa. Tem geração de caixa, tem funcionário, tem água, tem luz super cara para eles pagarem. Então, eles precisam reduzir custo. Um dos maiores custos deles é as máquinas ligadas, é a energia. Então, eles acabam desligando máquinas e isso faça com que, se eles estão desligando máquina, significa que eles estão produzindo menos. E se eles estão produzindo menos, eles precisam tirar do caixa deles para pagar as contas. Esse tirar do caixa deles é o que? Vender bitcoins, porque esses caras recebem em bitcoin, então os mineradores estão vendendo também. Geralmente, os mineradores são os últimos a capitularem no mercado. Significa que o varejo capitulou, significa que muita gente capitulou, para depois os mineradores capitularem no mercado. E quando a gente tem essa EMA aqui do hash rate de 30 dias, que é a verde, e de 60 dias a azul, quando a gente tem elas cruzando, significa que a gente está tendo máquinas sendo desligadas. Se a gente for puxar o hash rate da rede, cadê? Hash rate da rede. A gente vai ver que a gente não está mais formando all time high, né? A gente está com hash rate diminuindo, né? Ó, veja que a gente chegou a formar all time high aqui, a gente estava formando all time high aqui em cima, mas o hash rate começou a diminuir, né? Talvez se a gente puxar aqui uma EMA de 7 dias, fique mais claro que a gente bateu o topo aqui e agora o hash rate da rede está diminuindo, beleza? Então, é isso que mostra esse gráfico aqui, quando a gente tem o cruzamento dessas linhas. Acabou de acontecer isso, tá? Veja que, claro, aqui foi o crash do fechamento das mineradoras na China, mas aqui, ó, a gente pode ver que o desligamento das máquinas começou lá nos $6 mil e depois houve o religamento da máquina. Tá vendo que essa linha verde aqui, ó, ela começou a reverter? Houve ligamento da máquina 30 dias antes desse período aqui, que foi nessa região
de fundo aqui mais ou menos, começou a ser ligado às máquinas. Então, quando a gente tem essa inversão aqui da linha verde, quando ela começa a subir, ela mostra que os mineradores estão religando máquinas, tá? E na região que a gente está agora, a gente está tendo o desligamento de máquinas aí nos últimos 30 dias. Então, assim que isso reverter, significa que o minerador parou de capitular, beleza? Então, dito tudo isso, como que a gente está tendo capitulação? Eu queria ter falado também um pouco das altcoins, queria ter falado de Ethereum também, mas acabei me estendendo um pouco aqui na própria estratégia, que eu acho que é mais importante nesse período. Na segunda-feira, eu vou trazer para vocês um overview dos dados on-chain, de como que foi o fechamento dessa semana, tá? A gente vai ter o fechamento do Bitcoin também. Segunda-feira é um dia super importante para a gente fazer análise, beleza? E aí, na segunda-feira, eu comento com vocês dessas altcoins. Então, hoje eu trouxe um pouco mais da estratégia. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, considere se inscrever no canal e deixa seu like, porque eu tô aqui trazendo essa mensagem todos os dias da semana para você. Beleza? Valeu, um forte abraço, excelente final de semana e eu te vejo na segunda-feira. Valeu!